ouviu, né, Arthur? Ouvi. É porque era conteúdo. É porque? Por quê? Não tem nada. Pode ter uma comer. Não, ela vai fumar. Ah, não. Vamos lá, minha gente. Vamos voltar? Vamos voltar aí à nossa aula. Peço que fechem aí o microfone, quem tiver com o microfone aberto, e só abre para ter alguma dúvida, para a gente poder dar continuidade aí à nossa aula. Pois bem, então, vimos basicamente a questão envolvendo o consentimento do ofendido, né? E três questões especiais para a gente aí desenvolver o raciocínio antes de começar a estudar a temática de culpabilidade, né? Três questõezinhas aí para a gente tratar. Primeira questão sobre a legítima defesa, se é possível legítima defesa recíproca. É possível legítima defesa recíproca, uma legítima defesa. As duas pessoas que se agridem reciprocamente alegarem legítima defesa, seria isso possível? Não. Por que não? Porque apenas uma delas está sofrendo a agressão injusta. Só uma delas está sofrendo a agressão injusta. A outra é a agressora. E a agressora não pode alegar legítima defesa. Se eventualmente a pessoa que agride também for agredida, o agressor inicial figurará como agente da lesão corporal. E a pessoa que reage à agressão estará amparada pela legítima defesa. Por isso que não pode haver legítima defesa recíproca, né? Alguém ali está sendo agressor e alguém ali está reagindo. Só um dos dois poderá estar amparada pela legítima defesa. É possível legítima defesa sucessiva, uma legítima defesa seguida de outra. Muito cuidado para não confundir a legítima defesa recíproca com a legítima defesa sucessiva. Na legítima defesa recíproca, que não é admitida, um é agressor e o outro é agredido. Quem é agredido está em legítima defesa e o agressor é o agente da prática do ilícito, seja uma tentativa de homicídio, uma lesão corporal, um dano ou outro crime qualquer. Na legítima defesa sucessiva, o que é que ocorre? Por que ela é permitida? Por que ela é permitida? Porque o que ocorre é o seguinte: na legítima defesa sucessiva, esta pessoa começa a agredir a vítima. O agente começa a agredir a vítima. A vítima atua em legítima defesa para repelir a injusta agressão. Portanto, ela passa a agredir o seu agressor para repelir essa injusta agressão. Só que esta pessoa, que até então era vítima, uma vez repelida a injusta agressão, ela continua agredindo. Ela passa do papel de agredida, de ofendida, e vira agressora. Ela vira a ofensora. E aí, nesse caso, esta pessoa que inicialmente era a agressora, quando passa a ser agredida, porque é a vítima da legítima defesa, a pessoa da legítima defesa, ela está extrapolando no exercício da legítima defesa, ela, a partir daqui, passa a ser agredida. Por isso que é uma legítima defesa sucessiva. Essa era a vítima agredida inicialmente, e ela começa a agir em legítima defesa, só que como ela abusa dos limites da legítima defesa, passando então a agredir
de modo injustificado o seu agressor inicial, essa pessoa que agora passa a ser agredida, ela passa a agir em legítima defesa. Daí o porquê ser possível a legítima defesa sucessiva. É possível legítima defesa contra estado de necessidade. Eu posso atuar em legítima defesa estando diante de um estado de necessidade. Né? Percebam, alguém que está em estado de necessidade me agride. Alguém que está em estado de necessidade me agride. Eu poderia ter a legítima defesa contra estado de necessidade? Me responda Camila e Tatiane. Estão vendo só ouvindo a aula aí? E aí? Eu acho. Acho que Que é possível, sim, a legítima defesa contra o estado de necessidade. Por quê? Porque, exemplo, deixa eu pensar no exemplo que eu posso dar. Eu preciso salvar a minha vida eu preciso salvar a minha vida. Tem duas pessoas no estado de necessidade. Certo. Então, tem duas pessoas em estado de necessidade. Só que primeiro eu preciso salvar a minha vida para depois salvar o do outro. Mais ou menos isso. É que eu não lembro exatamente, não. Eu já vi isso, mas eu não lembro exatamente, não. Olha só. Mas veja só. Perceba o seguinte. No estado de necessidade, tem uma pessoa que está agindo amparada por um excludente de ilicitude. Isso. Certo? E aí, se ela está amparada por um excludente de ilicitude, essa agressão que ela está praticando contra outra pessoa é legítima. Não é ilegítima. Então, teoricamente, a gente não poderia ter a legítima defesa contra o estado de necessidade. Quando é que a gente pode ter uma legítima defesa contra o estado de necessidade? Quando houver o excesso do estado de necessidade. Quando houver o excesso do estado de necessidade ou quando nós não estivermos diante efetivamente de um estado de necessidade, porque a gente viu que um dos elementos do estado de necessidade qual é? É de que a medida adotada seja a única possível para salvaguardar o bem jurídico salvo. Se eu tenho uma medida menos lesiva e a vítima, a pessoa do estado de necessidade, ela prefere atuar de um modo mais agressivo, aí eu poderia ter a legítima defesa. Mas, teoricamente, quem age em estado de necessidade, está praticando uma agressão legítima. O que poderia haver um estado de necessidade em relação ao outro, né? Mas não a legítima defesa em estado de necessidade. Bem, encerramos o tema de ilicitude, né? E vamos para o tema de culpabilidade, até que a nossa aula seja encerrada pelo Zoom. Pois bem, minha gente, estamos entrando aqui no terceiro substrato do crime. Certo? Como vocês sabem, a prova será na próxima semana, não é isso? A próxima semana começam nossas provas, né? E aí vocês terão ainda mais um vídeo postado para a gente encerrar a culpabilidade, que é até onde vai ser cobrado a nossa prova, tá? A gente vai até aqui onde a gente puder e o complemento será postado o vídeo no YouTube também, para que vocês possam ir para a prova da semana que vem com toda a temática de culpabilidade ministrada. Beleza? Pois bem, o que é a culpabilidade? A culpabilidade nada mais é do que um juízo de censura, um juízo de reprovabilidade que recai tanto na formação quanto na manifestação da vontade da pessoa que pratica o fato típico e ilícito. Perceba que a gente está falando aqui do terceiro substrato do crime. Dentro do conceito analítico de crime, na corrente tripartite, nós temos o fato típico,
a ilicitude e a culpabilidade. Então, percebam que a culpabilidade é o terceiro substrato. Ela recai ao juízo de reprovação, de reprovabilidade, que recai justamente na formação e na manifestação da vontade do agente que pratica o fato típico e ilícito. Obviamente que a finalidade, né, da análise da culpabilidade é poder verificar se o agente ele deve ou não receber a sanção, a pena correspondente àquele fato típico e ilícito que ele cometeu. Daí o porquê, para a corrente bipartite, que a gente estudou em aulas passadas, o fato típico, né, a culpabilidade para a corrente bipartite, ela não faz parte do crime. Ela é vista como um pressuposto para a aplicação da pena. Porque no frigir dos ovos, a culpabilidade tem de fato essa finalidade de aferir, de verificar esse juízo, né? Ela constitui-se nesse juízo de reprovação, nesse juízo de reprovabilidade, na formação e na manifestação da vontade do agente, né, no seu comportamento, mas ela serve também para verificar se aquela pessoa, se aquele agente, ele pode receber a pena correspondente à infração penal que praticou, né? Através da culpabilidade, a gente reforça a ideia de que vivemos diante de um direito penal do autor, não um direito penal do fato, em que nós punimos a pessoa por aquilo, que nós vivemos um direito penal do fato e não um direito penal do autor, né? Em que nós não punimos a pessoa por aquilo que ela é, nós punimos a pessoa por aquilo que ela faz, né? Então, é um elemento que reforça a ideia que o direito penal do autor deve ser rechaçado, de que nós devemos aplicar o direito penal do fato. Nós punimos a pessoa por aquilo que ela é, não por aquilo que ela faz. Eu tenho que até dar uma consertada aqui nesse slide de vocês, porque faltou o complemento, né? Reforça a ideia de que o direito penal do autor não é aplicado em estados democráticos de direito. Não é aplicada. E aí eu comi o não, mas eu vou ajeitar depois e recolocar lá no Classroom para vocês. Tá joia? Pois bem, quais são as teorias explicativas da culpabilidade? Antes de iniciar isso, eu peço que vocês estudem bastante culpabilidade. É, na minha compreensão, o substrato mais difícil, dos três que nós estudamos, né? Principalmente pela quantidade de teorias que existem para explicar os elementos que integram a culpabilidade e como ela deve ser analisada, né? Então, estudem bastante culpabilidade, porque não é um substrato, não é um elemento do crime tão simples quanto a ilicitude, por exemplo. Pois bem, quais são as teorias explicativas da culpabilidade? Nós temos praticamente 4 teorias que objetivam explicar a culpabilidade. A teoria psicológica da culpabilidade, a teoria normativa, também chamada de psicológica normativa, a teoria normativa pura, extrema ou estrita, e a teoria limitada da culpabilidade. Eu advirto que a teoria limitada da culpabilidade ela é muito próxima à teoria normativa pura. Na verdade, ela nem altera tanto a teoria normativa pura. Ela é uma variação da teoria normativa pura e que vai dar apenas um contorno diferente em relação a como a gente deve trabalhar a figura do erro na culpabilidade. Joia? Teoria psicológica da culpabilidade, né? Seus autores são Franz von Liszt e Ernest von Belling, né? São 2 autores que são considerados dentro dos sistemas penais. Eles são autores, desenvolveram, né, a teoria clássica, a teoria causalista, a teoria mecanicista, né, no direito penal. E, como eu havia colocado anteriormente em relação aqui aos autores, a sua aplicabilidade, a teoria psicológica da culpabilidade,
ela é aplicada para a teoria clássica, para a teoria causalista de conduta, que é uma teoria que nós vimos en passant, vimos por cima, porque a gente está aqui se dedicando ao estudo do conceito de crime na perspectiva do finalismo penal de Hans Wetzel. Nós não temos tempo, né, disponível para vermos todos os sistemas penais. Então, dentro do que nós nos propusemos, vimos rapidamente a teoria clássica, a teoria causalista de conduta, que tem Franz von Liszt e Ernest von Belling como desenvolvedores, como pensadores dentro desse sistema, dentro dessa teoria. Qual é o postulado da teoria psicológica da culpabilidade? Qual é o postulado? A teoria psicológica da culpabilidade, ela não enxerga a imputabilidade penal como um elemento da culpabilidade. Ele não vê a imputabilidade penal como um elemento da culpabilidade. Ele vê a imputabilidade penal como um pressuposto da culpabilidade. A culpabilidade é composto por dois elementos. O dolo e a culpa. O dolo e a culpa. Né? O dolo e a culpa vistos como elementos da culpabilidade. Né? E a imputabilidade penal analisado como um pressuposto. Então, o vínculo que existe dentro da culpabilidade é um vínculo meramente psicológico. Ele não é um vínculo normativo, porque não existe nenhum elemento normativo dentro da culpabilidade para a teoria psicológica. Nós só temos um vínculo psicológico, um vínculo meramente psicológico entre o sujeito que pratica o fato típico e ilícito. Por quê? Porque o dolo e a culpa estão dentro da culpabilidade. Vocês lembram que quando a gente estudou o fato típico, a gente estudou o dolo e a culpa dentro do fato típico. Mas isso já é dentro do finalismo. Porque Wetzel, ele tirou o dolo e a culpa dentro da culpabilidade e levou para dentro do fato típico. Mas para a teoria psicológica da culpabilidade, o dolo e a culpa continuam dentro da culpabilidade, fazem parte da culpabilidade. E aí são elementos da culpabilidade para essa teoria psicológica, a imputabilidade penal como seu pressuposto, ou seja, para eu analisar a culpabilidade, eu preciso saber se o agente é imputável penalmente de acordo com as regras de imputabilidade daquele país, daquele estado. Depois eu tenho a figura do dolo, e esse dolo é um dolo normativo. Por que é um dolo normativo, Edinaldo? Porque esse dolo é composto pela potencial consciência da ilicitude. O dolo que nós temos hoje, no finalismo, é o dolo natural. É aquele dolo composto por consciência e vontade de estar realizando o fato. O dolo da teoria psicológica da culpabilidade é o dolo referente à consciência da ilicitude. A consciência de que o que eu estou praticando é ilícito, de que o que eu estou praticando é contrário à ordem jurídica. Daí o porquê o dolo da teoria psicológica ser um dolo normativo, porque ele é composto pela vontade, mas é composto pela potencial consciência da ilicitude. Por conta dessa limitação da teoria psicológica da culpabilidade, ela recebeu algumas críticas. Quais foram essas críticas? Não é? Porque a teoria psicológica da culpabilidade, por exemplo, ela não tem o elemento exigibilidade de conduta diversa. Então, como é que eu vou explicar o comportamento daquela pessoa que pratica um fato típico ilícito por estar obedecendo a uma ordem hierárquica não manifestamente legal? Como é que eu vou explicar, como é que eu vou solucionar a questão daquela pessoa que está praticando um fato típico e ilícito sob coação moral irresistível?
Imagine a seguinte situação, minha gente. Imagine que eu sou o gerente de um banco e fui sequestrado, tive a minha família sequestrada, na verdade, por bandidos, por criminosos. E eles me obrigam a abrir a agência e me obrigam a abrir o caixa, o cofre, sob pena de que, se não o fizer, terei minha família morta por esses criminosos. Teoricamente, e para a teoria psicológica da culpabilidade, eu, que fui coagido moralmente e irresistivelmente, responderia pelo crime de furto junto com os meus sequestradores. Um completo absurdo. Um completo absurdo. Porque ela não tinha a teoria psicológica da culpabilidade, ela não trazia o elemento exigibilidade de conduta diversa. Então, a coação moral irresistível, ela ficava sem explicação dentro da teoria psicológica da culpabilidade. Por isso que ela foi superada no tempo. E aí, em seguida, nós tivemos a teoria normativa ou psicológico-normativa da culpabilidade. Teoria esta que tem como autor Reinhard Frank, e foi aplicada pelo sistema neocantista ou pela teoria neocantista, pela teoria neocantista de conduta. Bem, qual é o postulado, portanto, dessa teoria normativa ou psicológica normativa? Vejam que a outra é a teoria psicológica da culpabilidade, só psicológica. Porque os elementos que compõem a culpabilidade são meramente psicológicos. Meramente psicológicos. Dolo e culpa são elementos psicológicos. Estão na psique da pessoa. Depois tem a teoria normativa ou psicológico-normativa. E aí, para essa teoria, a culpabilidade ela já se transforma no juízo de censurabilidade que nós temos hoje, E a imputabilidade penal, que na teoria anterior era um pressuposto da culpabilidade, não um elemento da culpabilidade, mas um pressuposto da culpabilidade, ela passa agora a ser um elemento da culpabilidade. E a noção de imputabilidade, ela é normativa. Quem diz quem é imputável é a norma jurídica, é a lei. Daí a ideia de psicológico normativo, porque eu tenho elementos psicológicos e agora tenho elementos normativos dentro da culpabilidade. A imputabilidade, que é um elemento normativo, ele entra para a culpabilidade, ele passa a fazer parte da culpabilidade. E aí, além da imputabilidade, nós temos o dolo e a culpa. O dolo e a culpa continuam dentro da culpabilidade. Eles não foram ainda para o fato típico, como nós estudamos atualmente. Eles continuam lá na culpabilidade. E aí, esses elementos são a imputabilidade, o dolo normativo, e a culpa. E aí, Frank, ele traz para o neocantismo algo que hoje nós chamamos de exigibilidade de conduta diversa, mas que para a teoria normativa ou psicológica normativa da culpabilidade era chamado de normalidade das circunstâncias concomitantes. Normalidade das circunstâncias concomitantes, ou seja, as circunstâncias em que o crime aconteceu eram normais. Não havia nenhuma situação extraordinária que pudesse excluir a culpabilidade daquela pessoa. Porque naquelas circunstâncias em que o fato se desenvolveu, o agente tinha plena possibilidade de deixar de praticar o crime. Ele tinha total condições de deixar de praticar o crime diante da normalidade das circunstâncias concomitantes. Concomitantes ao quê? Concomitantes à prática do crime.
né, concomitantes, simultâneos à prática do crime, que vem se tornar no futuro a chamada exigibilidade de conduta diversa. Qual é a grande crítica feita à teoria normativa ou psicológica normativa? A grande crítica é que a manutenção do dolo e da culpa na culpabilidade é insubsistente, é incabível. Porque nós não podemos imaginar, nós não podemos pensar uma conduta humana que não seja dotada de dolo ou culpa. Eu não tenho como analisar uma conduta desprovida do seu elemento subjetivo. Eu não posso imaginar uma conduta que não tenha dolo e culpa. E, ora, se a conduta está dentro do fato típico, como é que eu vou analisar o dolo e a culpa só na culpabilidade? O dolo e a culpa precisam estar junto à conduta. Eu tenho que analisar o dolo e a culpa dentro da conduta e, portanto, dentro do fato típico. Essa é a primeira crítica que se tem em relação à teoria normativa ou psicológica normativa. Temos o dolo, outra crítica, né, a respeito do dolo normativo. Opa, tem um chat aqui, peraí. Acho que sim o quê, Camila? Não entendi aqui. Temos a ideia também, a crítica em relação ao dolo normativo. Não pode haver consciência da ilicitude dentro do dolo. A consciência do dolo não é sobre a ilicitude. A consciência do dolo é sobre a prática do fato, é sobre o que eu estou fazendo, não sobre se o que eu estou fazendo é crime ou não é crime. Então, essa era uma outra crítica que existia em relação à teoria normativa pura. Eu tenho que ter consciência de que eu estou pegando esse celular. Essa é a consciência do dolo. Se pegar esse celular é crime ou não, se subtrair esse celular é ilícito ou não, a consciência da ilicitude não deve ser analisada no dolo. Ela deve ser analisada como um elemento particular, como um elemento próprio. E essa foi a segunda crítica relacionada à teoria normativa psicológica ou da teoria normativa ou psicológica normativa da culpabilidade. E aí a gente entra para a teoria que nós aplicamos atualmente. Aí você pode perguntar, mas Edinaldo é danado. Ele me vem com todas essas teorias anteriores para dizer que a teoria que é aplicada é a teoria normativa pura, né? É verdade, mas são cobradas em provas de concurso e exames da OAB, podem ser cobradas todas as teorias. Então, pode ser cobrado na prova também todas as teorias, porque fazem parte do direito penal, fazem parte do estudo da culpabilidade. Hoje, nós adotamos a teoria, né? E ainda existe uma discussão se nós adotamos a teoria normativa pura ou se adotamos a teoria limitada da culpabilidade. Vejam só, né? Existe aí essa questão. Então, Wetzel, ele idealizou a teoria normativa pura e ele pegou, consertou a estrutura do crime, e aí, dentro da culpabilidade, ficou, né, a culpabilidade ficou como um juízo de reprovabilidade, mas composto tão somente por elementos normativos. Não tem mais elemento psicológico, porque o dolo e a culpa saíram da culpabilidade e foram, o fato típico. Então, eu não tenho mais elemento psicológico. Na hora que Wetzel tira o dolo e a culpa de dentro da culpabilidade e joga para dentro do fato típico, os elementos psicológicos da culpabilidade, eles deixam de existir. Permanecendo tão somente
permanecendo tão somente elementos normativos. E quais são os elementos normativos que estão dentro da culpabilidade? Imputabilidade penal, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Essa organização, minha gente, de imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa é uma organização hierarquizada. Primeiro eu analiso a imputabilidade, depois eu analiso a potencial consciência da ilicitude e, por fim, a exigibilidade de conduta diversa. Essa teoria não recebe grandes críticas. Daí porque ser a teoria aplicada pelo finalismo penal, que é o que nós trabalhamos até hoje. A teoria limitada da culpabilidade, ela, como eu havia colocado anteriormente, ela não figura como uma nova teoria que reorganiza os elementos da culpabilidade na estrutura do crime. Não é essa a finalidade, não é essa a propriedade da teoria limitada da culpabilidade. O que é que faz a teoria limitada da culpabilidade? Ela é uma variação da teoria normativa pura, que é essa aqui, teoria normativa pura, ou extrema ou estrita, né? E ela faz uma mera variação em relação ao tratamento dispensado às discriminantes putativas. Porque para a teoria normativa pura ou extremada, as discriminantes putativas sempre serão considerados erros de proibição. Sempre uma discriminante putativa será considerado erro de proibição. Estou lá diante de uma discriminante putativa. Entrei na casa de uma pessoa por ter visto fumaça saindo do seu interior. E achei que aquela fumaça fosse incêndio. Arrombei a casa da pessoa e entrei. Quando entrei na casa do sujeito, estava ele dançando com a esposa e os filhos, brincando como se fosse um ritual indígena, usando uma máquina de fumaça. É uma coisa bem absurda, mas serve para ilustrar, né, a figura da discriminante putativa. Eu, em razão de um erro, de uma percepção equivocada da realidade, ingressei na casa daquela pessoa, praticando uma conduta que é descrita como fato típico. Qual é o fato típico? Violação do domicílio, artigo 150 do Código Penal. A minha conduta é ilícita? É ilícita, porque sobre ela não recai nenhuma excludente de ilicitude. Mas, será que eu posso ser culpável? Será que eu posso ser culpável? E aí eu estou diante de um erro de proibição que retira a exigibilidade, que retira a potencial consciência da ilicitude. O erro de proibição exclui a potencial consciência da ilicitude. E aí é que está a questão. Para a teoria normativa pura, toda discriminante putativa, ela figura como erro de proibição. Toda discriminante putativa, ela vai excluir a culpabilidade por ser considerado um erro de proibição. E o erro de proibição exclui a potencial consciência da ilicitude. A gente viu que são 3 elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. O erro de proibição exclui a potencial consciência da ilicitude. A discriminante putativa, ela sempre é considerada como erro de proibição pela teoria normativa pura. Já para a teoria limitada da culpabilidade, que é uma variação
da teoria limitada, da teoria normativa pura, eu tenho duas situações como possível. Se a discriminante putativa, se o erro disser respeito ao fato, será considerado erro de tipo e vai excluir o fato típico. Vai excluir o fato típico, porque o erro de tipo incide sobre a consciência do dolo, não sobre a consciência da ilicitude. São duas consciências que eu tenho. A consciência do fato, a consciência do que eu estou fazendo e a consciência de que o que eu estou fazendo é ilícito. Errar é não ter consciência sobre aquilo. Quando você faz uma prova que erra uma questão, é porque você não tinha consciência do que estava fazendo. E aí o erro, ele é a falta da consciência. Ele é a falta da consciência. Como eu tenho duas consciências no crime, eu tenho a consciência do dolo e a consciência da ilicitude. A consciência do dolo está no fato típico, a consciência da ilicitude está na culpabilidade. Para a teoria limitada da culpabilidade, se o meu erro for relacionado ao fato, eu tenho um erro de tipo, que vai excluir o fato típico. Se eu tenho um erro sobre o direito, eu vou ter um erro de proibição, que vai excluir a culpabilidade. Essa é a diferença apresentada pela teoria limitada da culpabilidade como uma variação da teoria normativa pura. Qual é a teoria que nós aplicamos? A teoria normativa pura. Essa é a teoria que nós aplicamos. Para a gente encerrar, que só temos 2 minutos e meio da aula de hoje, para a gente encerrar, nós temos a teoria da co-culpabilidade. Essa teoria da co-culpabilidade, ela não muda nada na estrutura do crime. E para que a gente estuda, Ednaldo? Porque ela pode ser utilizada para justificar a aplicação da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal. Essa teoria foi desenvolvida pelo argentino Eugênio Raul Zaffaroni. Ele foi ministro da Suprema Corte da Argentina, né? E hoje, salvo engano, é juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Salvo engano, ele está na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? É um dos maiores penalistas do mundo e ele desenvolveu a teoria da co-culpabilidade. O que é que vai dizer a teoria da co-culpabilidade? Ela é muito simples. Ela diz o seguinte: o criminoso, ele é um produto do meio social. Ele é o resultado da incapacidade do Estado de proporcionar, de oferecer oportunidades iguais para todos, para que todas as pessoas possam se desenvolver. Então, se o Estado é incapaz de proporcionar de modo igualitário oportunidades para todos, então o Estado e a sociedade também devem suportar uma parcela daquele comportamento desviante dos menos favorecidos. A partir dessa ideia da co-culpabilidade, nós poderíamos, aplicando o artigo 66 do Código Penal, atenuar a pena daquela pessoa que, diante da sua situação socioeconômica, por exemplo, acaba praticando um crime de furto porque não lhe foi dadas as oportunidades de desenvolvimento que outras pessoas que vivem naquela sociedade tiveram. A gente fica por aqui, minha gente, falta menos de 1 minuto. Daqui a pouco o Zoom encerra a transmissão. A gente fica por aqui. Um forte abraço e até a próxima gravação. A próxima aula será gravada e disponibilizada no YouTube, para a gente complementar a questão de culpabilidade. Tá joia? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.